E eu quero convidar agora o Felipe que é da empresa Crédito e Mercado. Felipe, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo também. Está conseguindo ouvir, Boa Felipe? tarde, Viviane. Boa tarde a todo mundo. Saudade de todos. Agradecer o convite também. A gente vai ficando por último, repete o que os amigos já falaram, né? Mas agradecer você, o Reiter aí pela lembrança. Eu acho que é a primeira vez na história que a gente reúne as maiores consultorias juntas. Eu acho que se juntar tudo, a gente deve atender 900 municípios, somando as forças dessas empresas que estão aqui. Então, é uma amostra bem representativa. Eu sou Felipe Afonso, sou diretor executivo e consultor da Crédito Mercado, que é uma empresa também exclusiva de consultoria para regime próprio. A gente tem um braço educacional, mas com foco em regime próprio também, desde 2009. Uma atuação já há bastante tempo aí, caminhando com os conselhos, depois os comitês, e é um prazer estar aqui para essa discussão, esse debate hoje. Com você e Felipe, da Crédito e Mercado. Obrigado, Reiter. Bem, pessoal, é o que eu falei no início, é uma felicidade que a gente vê o mesmo refinamento de ponto de vista, de discurso, de atuação das empresas. É o que eu destaquei no início. O Peri está faltando, mas se colocasse ele aqui, a gente tem uma atuação juntos aqui em 900 municípios, seguramente. A gente tem a sensibilidade de todo, do maior, do menor, e é o que eu sempre falei, não tem maior ou menor, é tudo dinheiro público. É patrimônio que está sendo capitalizado, independente se é bilhão ou se é um milhãozinho que está lá, ele tem que ter a mesma responsabilidade. E é muito feliz, eu escutei o Fausto, o Vitor, eles destacaram muito isso, o papel da consultoria de acalmar. E aí, muitas vezes, e eu vejo isso, o Reiter sabe, a gente fala, não, calma, é uma janela de oportunidade, você tem que aproveitar. Do outro lado, o município fala, esses caras são os loucos, eles não estão na nossa pele. Não é ele que pega a caneta aqui para assinar e vai responder com o CPF. A gente já é corresponsável, então isso já mudou um pouco, né? A gente já tem lá uma responsabilidade direta, mas eu acho que, e eu vejo aqui, quando eu olho para vocês, um sentimento igual de todo mundo de empatia. E não é a empatia clichê que veio com o coronavírus da sociedade que tem empatia, que é bonitinha, não. Aqui a gente sabe que a gente atua nisso, um desde 2015, outro desde 2013, a Crédito desde 2009, se preparando para esses momentos desafiadores. A crise, ela não veio com o corona, ela já vinha chegando. O que o Fausto falou é o que a gente fala aqui. A política de investimento, ela já foi estruturada, vem num cenário desafiador. Essas pautas que tem nos regimes próprios, da escassez de recursos, da dificuldade das fontes de custeio, é algo que a gente está discutindo há quanto tempo? Talvez se todo mundo tivesse entrado em bolsa antes, a gente estaria numa outra realidade. Olha só a precariedade da saúde pública no país inteiro, a falta que faz qualquer 0,01 de uma alíquota a mais, de um aporte suplementar a mais, é muito importante esse trabalho que a gente faz. Os investimentos, eles são um dos pilares das fontes de custeio. 30% em bolsa, e agora com os limites novos do Progestão, o tanto que a gente falava sobre a conceituação de teoria de carteira, Markowitz, Blair, Equilíbrio, a questão é que era necessária. A maioria viveu isso, porque viu de 2016 para 2019 aquela subida da bolsa, grande parte dos regimes no país inteiro lamentaram não estar, e aí a gente tem uma amostra, e para vocês talvez seja muito parecido, mas eu acho que é 85% renda fixa, 15% variável, na média dos 2.100 regimes próprios. Esse pessoal não entrou, aí teve uma rentabilidade boa, e agora que pode entrar, que a bolsa abaixou, ficou desesperado. Não é. A gente tem que ter um desespero com a saúde pública, um desespero sem saber a quarentena, até onde vai, mas essa crise a gente tem que desenhar de outra forma. A gente tem que ter serenidade, é muito barulho, tá todo mundo se empenhando em estar com o seu cliente, fazer live, mas é live 24 horas por dia, é muita notícia, aí a gente faz um trabalho, né? Vitor, Fausto, Gustavo, Reiter, vocês sabem, a gente desenha tudo ali com o cliente, aí vem uma outra instituição que quer vender o produto, aí muda tudo, aí você tem que voltar no comitê e explicar.
A questão política que o Reiter colocou, é dificílima, porque isso causa o discurso do medo, da terra arrasada. Isso a gente passou em 2013, lá com aquela queda do IMA, depois todo mundo ficou com medo, agora todo mundo fica com medo de novo, porque tem medo do tribunal, medo da secretaria. Tem que ter medo de não cumprir com o seu objetivo. É um dever público, é um dever de compromisso de Estado a gente aproveitar essa gestão e buscar a melhor oportunidade. Não é bater meta por bater, é bater meta com estratégia, é ter essa diretriz. E é o que, é princípio sólido. Se a gente desenhou uma política de investimento, um racional, olhando o passivo desses institutos, grande parte já tem buscado os estudos de casamento de ativo e passivo, chamem como quiser, GLM, o nome do produto que for, mas grande parte já tem tido a sensibilidade de estudar o seu passivo, casar isso e fazer uma gestão empregando o melhor esforço. 2020, ele não mudou essa rota. Ele abriu algumas oportunidades, ele chamou uma atenção, foi a única coisa que teve. Então, o mesmo comportamento dos 3 colegas que falaram anteriormente foi o nosso aqui. É calma, é respirar, vamos olhar a carteira. A gente também orientou o não fazer nenhum tipo de movimento abrupto na carteira e continuar os movimentos de entrada, de diversificação, justamente por um processo decisório, obviamente necessário, mas é burocrático, ele é longínquo, né? Tem os que têm que aprovar com o comitê, conselho, então você não tem uma decisão de um dia para o outro. Uma decisão de investimento, às vezes, no instituto são de 15 dias. Então, se você não começar a antever com ele o amadurecimento, olha, vamos entrar em bolsa esse mês, aproveitar, a gente perde o time. Então, a consultoria, ela tem esse papel também. E aí é por isso também, um outro ponto que eu destaco, que a maioria aqui trabalha na veia com o regime próprio, né? A gente tem aqui na equipe profissional que veio de fundo de pensão, mas a gente está na veia com eles. Então, não adianta eu querer empregar um ritmo de fundo de pensão no regime próprio. A pegada é outra, a diretriz é outra. As pressões políticas a gente também viu, e aí ninguém bateu palma com o resultado de 2019, ninguém ligou para falar que tinha muito dinheiro, de onde veio esse dinheiro inteiro, você tirou do seu bolso. Agora, em março, todo mundo apareceu. E é isso, mas essa é a nossa vida, isso não vai mudar muito. O corona vai vir vacina, vai vir remédio, a pandemia vai acalmar, essa pressão política ela é sensível. A gente, há quantos anos todo mundo vive isso e sabe como vai ser. Por isso a preocupação com um processo decisório maduro, fundamentado, com documento, com análise de mercado. Eu acho, e todos os colegas falaram aqui das suas equipes, se especializando, é o nosso dever, né? A gente tem que ter uma equipe técnica formada. A legislação ela tem colocado essa obrigatoriedade para o regime próprio, e o fiscalizador, que é algo que todos aqui sempre batalharam, a gente fala, o cara que vai fiscalizar também tem que saber de investimento, também tem que saber da matéria atuarial para poder ir lá apontar. Eles também estão começando a se preparar, eles estão se mexendo. Estão fazendo o CPA 10, o 20, o CEA. Os auditores dos próximos anos, eles vão ter a lucidez de questionar um regime próprio, que tem o seu passivo, o seu impacto, tem 90% da carteira em ativos que está pagando 2,5%, sendo que podia ter investido na Bolsa e ter tido a rentabilidade que eles vão apontar isso. A gente vai chegar nesse momento. Diferente de tudo que passou. Eles vão chegar nesse detalhe. E aí não tem justificativa. A gente vai justificar o que? Eu tinha medo, na minha gestão eu queria ter resultado positivo, independente de qualquer coisa, mas não queria ter rentabilidade insatisfatória para alguém chamar de prejuízo. Não pode. A gestão, como mencionado pelo Vitor, não é política. O regime próprio não está ali em 4, 8 anos. A gestão previdenciária é a longo prazo. Talvez grande parte dos nossos ouvintes aqui e dos clientes dessas consultorias não tenham tempo para ver a volta toda desse resultado depois dessa crise, mas o passivo deles tem. O PL tem, o PL vai absorver, isso vai impactar lá nas diferenças atuariais. É isso que a gente tem que martelar a todo tempo. A qualificação, super necessária, é um papel nosso, como o Fausto colocou, a gente tem que incentivar, fomentar. A Crédito disponibilizou, no início lá da pandemia, a gente liberou o curso online de CPA 10 para todo mundo, envolveu mais de 1.000 servidores no Brasil inteiro, para esse pessoal estar preparado
para essa nova onda. Porque como vai ser uma pauta depois do Reiter aí falando um pouco de cenário, a gente sabe que volatilidade ainda vai ter, e não é pouca, é bastante. Então, o negócio continua, independente do corona. Corona foi um ponto sensível, mas a dinâmica, o desafio da gestão, o desafio desses comitês e conselheiros, ele é permanente. E aí, chegando num fechamento, é diálogo, gente. O que a gente vê muitas vezes, até pela dinâmica da gestão, o conselho tem que conversar com o comitê, o conselho com a diretoria, o máximo possível com os seus servidores. Se todo esse processo de catequização, praticamente, a gente já vem fazendo, o pessoal já absorve mais, já entende mais. O pessoal que se desesperou em março e viu a recuperação em abril e maio, tem um já achando que, inclusive, a crise passou. Aí você tem que falar, também não é assim que ainda vai vir impacto. Mas é diálogo constante com todo mundo. Acho que essa é o tema central aí, Reiter. Felipe. Bem, olha como é o gerenciamento de risco. Você prende o cachorro, deixa a filha no quarto, bota tripé, o vizinho começa em obra. Risco sempre vai ter. A gente pode fazer o melhor, aparece um bendito imprevisto no caminho. Mas, assim, a nossa visão de consultor é muito ingrata quando a gente tem que ter a visão técnica e a visão pessoal, né, muitas vezes, porque a gente sofre com tudo isso, com a pressão econômica, com o desafio de saúde. O que a gente tem falado para todos os clientes, muito em linha, é esse conjunto de visões. A gente tem que estar preparado para o pior. Então, assim, a Bolsa vai oscilar e pode ser que tenha um lockdown ou não, pode ser que processos políticos se aqueçam muito mais ou não. A gente está no preço, a gente tem que entender que o passivo é lá na frente, que pode vir esse tumulto inteiro. Existe um custo de capital político, uma pressão muito grande para esse afrouxamento. Eu vejo aqui, estado de São Paulo e em Santos, que eu estou, os casos estão estourando, hospital em Santos não tem mais, a gente tem conhecido que tem comércio, e abriram, mas estão com medo. Estão com medo porque o funcionário está exposto e a abertura pode ir na contramão da necessidade dele. Então, tem de tudo, né? E tem, como o Vitor falou, tem o cara que tinha o seu comércio e viu que conseguiu se reinventar com venda à distância, com entrega, e ainda está segurando. Então, a sociedade está polarizada, a gente tem uma divisão muito grande de visões, e é isso que a gente fala com os clientes. Não vou nem colocar se eu acho que vai ter mais ou menos. Ao menos aqui em São Paulo, a pressão está grande, a situação não está tranquila. Então, impulsiona. Mas a gente tem que se preparar para, se tiver, não vai ser surpresa. Felipe. Fala rápido, Reiter. Mas os pontos finais, gente, não se comparem. O Reiter abriu falando isso e eu fecho. O vizinho não tem o mesmo ponto de partida que você, o passivo dele não é igual, a tolerância a risco dele não é igual, ele pode estar rendendo mais e estar completamente exposto. Rentabilidade não é disputa. Isso até entre nós, as consultorias não ficam vendo quem rentabilizou mais com o seu cliente ou não, porque as características são diferentes. Se comparem com Ibovespa, com IMA, vê como a carteira está protegida em índice. Outro ponto, a gente tem batido palma para enfermeiro, médico, exaltem a importância da previdência na vida das pessoas. Vê como um benefício de R$600 faz diferença. Imagina esse benefício previdenciário, esse cuidar que é o que vocês fazem e lidam no dia a dia. O vereador que questiona lá, chama ele para conversar, porque a matéria de investimento, o Vitor leciona, eu não sei se algum outro aqui dá aula, mas a matéria não é difundida no Brasil, nunca foi, né? Então, o vereador é uma vítima também. A gente tem que sentar com ele, explicar, mostrar que voltou. Paciência, explicação, muito diálogo a todo tempo. Obrigado mais uma vez também, Reiter.